Eles não nasceram em berços de ouro, não tinham um sobrenome certo, nem um caminho pronto. Eram pessoas comuns, mas carregavam dentro de si algo tão poderoso que o mundo não viu chegando. E essa é a série Pessoas Comuns, Destinos Extraordinários. Você vai conhecer hoje uma pessoa que parecia improvável, até que chegou um tempo em sua vida que foi impossível que essa pessoa fosse ignorada. Eu tinha que voltar para casa sabendo o que fazer. Eu tinha que voltar para casa com uma segurança interna de que eu daria conta de ser mãe, de ser esposa, de ser dona de casa e de ser Adriana. Sabe, aquela mulher que tem fome de crescer, que tem fome de fazer as coisas acontecer, porque eu não estava sabendo administrar tudo isso. Tá? E aí, o que era para ser uma grande bênção estava se tornando um grande peso na minha vida. Né? Então, eu fui para aquele treinamento realmente assim, ou é esse aqui, ou eu não sei onde mais buscar alguma saída. Né? Então, assim, para mim, e na verdade eu sempre fui, sabe, muito disso, de intensidade. Eu me lembrei agora de um professor na época da faculdade, né? Que eu sou formada em História. Você me falou isso. Pois é. Então, eu tinha uma matéria chamada Psicologia da Educação. Porque a minha graduação foi em licenciatura para ser professora e eu fui durante 8 anos professora, né? E aí, ele tinha lá a apostila, né, o material, então eu fui lá e eu sempre fui muito disso. É para fazer? Então vamos fazer. Vamos fazer com excelência. Porque se não for para fazer com excelência, não me chama. Então eu sempre fui daquela aluna que, o professor vai dar aula tal. Eu ia lá, eu lia a matéria. Se tinha algum livro para ler, eu lia antes. Às vezes eu acordava 4h30 da manhã para ir para a faculdade, porque às 7h eu tinha que estar em Anápolis. A aula começava às 7h10. Então, às Era bem vezes, puxado, hein? bem puxado. E eu saía do shopping 10h30 da noite. Né? Então, às vezes, eu no caminho ia lendo um livro ou alguma coisa da matéria. E esse professor, ele tinha aquela coisa assim de que aluno de faculdade, ainda mais historiador, né? Que tem lá as famas de historiador, não está nem aí para nada. Então, como 90% da turma não lia o material antes, o que ele fazia na aula dele? Ia ler o material. E aí, sabe o que eu comecei a fazer? Eu falei assim, gente, eu já li isso, eu não vou perder meu tempo. Aí, de novo, né? Falei, aí o que eu comecei a fazer? Quando eu olhava, que eu via que ele estava lendo ou botando os outros para ler, eu pegava o outro livro do próximo professor que eu tinha que ler, porque na minha cabeça eu tinha que economizar o tempo. Falei, ou eu vou ler 4h da manhã no ônibus, ou deixa eu aproveitar aqui. E aí, eu era dessas que eu sentava na frente, sempre. E aí ele começou, e aí de repente eu comecei a ir pro fundo. Mas pra quê? Eu falei assim, não vou ler coisa de outro professor na frente dele. E ele começou a estranhar que eu comecei a ir pro fundo. Aí um dia ele chegou em mim e falou assim, você não participa mais das aulas e tal? Eu falei assim, professor, deixa eu te falar. Eu trabalho de domingo a domingo, eu durmo quase meia-noite, eu acordo às 4h30 da manhã pra estar aqui, eu trabalho num shopping, em pé o dia inteiro, às vezes eu tenho que ler no ônibus. Na época, eu peguei trauma de café. Eu nunca gostei de café, mas o povo da faculdade falava assim pra mim, se você tomar café... Então você acabou de explicar por que você não toma café, hein? Não, mas eu nunca gostei. E aí o pessoal falou assim pra mim, se você tomar café, você vai conseguir ficar acordada. Aí eu bebi assim café, ó. Pra quê? Pra conseguir ficar acordada. E aí eu cheguei... ficava mesmo ou não? Aí não funcionou. Eu larguei de mão desse negócio de café aí. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, então se for pra você ler, eu já li. Você vai me desculpar, mas eu não vou ficar aqui perdendo tempo. E aí ele falou assim pra mim, pois agora você vai ser o termômetro da minha aula. E aí eu vi que na outra semana ele voltou e ele não estava lendo. Que eu começava, falava, deixa eu ver se o pessoal vai só repetir a apostila, né? Quando eu vi, eu falei, opa, esse que ele tá falando não tá aqui. Aí eu voltei para a primeira cadeira. Sabe? Então, eu sempre fui muito intensa. E, assim, por exemplo, faculdade. Você tem que cumprir a carga horária. Você tem que estar presente na aula, porque senão é uma coisa que você não vai... né, não vai conseguir fazer com que você termine a faculdade. Falei, tá, cara, então se eu sou obrigada a estar aqui, eu vou estar aqui produzindo alguma coisa. Para mim, esse negócio de ser paisagem nunca combinou. Né? Então, é uma coisa que eu tenho dentro de mim, que faz parte da minha essência, que faz parte da minha identidade. Então, se é para fazer, vamos fazer. Pessoas comuns, destinos extraordinários. Às vezes a pessoa olha para sua vida, né? Então, só para o pessoal entender. A Adriana faz parte
da nossa equipe, faz um trabalho extraordinário. Começou lá em 2017, participando dos treinamentos, entrou de cabeça e você veio se transformando, né? Foi muita evolução, muito crescimento. E aí, um momento que você chega lá, você faz o treinamento, você se forma, né? Como uma analista comportamental, mas você tinha uma história de vida antes disso, que também te ajudou a dar o repertório que você tem hoje. E a última estatística aí que você fez de levantamento eram mais de 1.000 devolutivas. Então, é muita devolutiva. De uma ferramenta muito profunda, que não é uma ferramenta rasa, né? Uma ferramenta americana, 72 páginas. Então, uma coisa extremamente profunda. Só que comum para o extraordinário. As pessoas olham hoje para você, né? Então, a Adriana hoje, além disso, também é uma mentora. Trabalha com mentoria. Mentoria de mulheres. Mentoria com mulheres empreendedoras. Então, hoje as mulheres, às vezes, olham para você e devem pensar, foi fácil. Olha para você e não sabe esse esforço. Então, eu vejo assim, que tem muita gente que é comum. A maioria Adriana. A maioria é. A maioria das pessoas nascem em um ambiente comum ou até mesmo desfavorável. Sim. Né? E se a gente for parar para pensar, né? O seu ambiente, ele foi desfavorável. Porque imagina você com 3 anos já não ter mais a figura do pai. Então isso é um ambiente muito desafiador, né? O fato de você ter vencido tudo que você venceu, tá aqui hoje vencendo, crescendo, prosperando, cuidando da tua família, você é uma vencedora. Porque tem pessoas que passam por uma situação como essa, elas não conseguem desempenhar um papel, elas ficam travadas na vida. Mas você teve que ter muita força, né, para virar esse jogo e para falar, eu vou sair do shopping, eu vou dormir tarde, vou acordar 4h30, vou ler no ônibus. Então teve um esforço muito grande para isso acontecer, né? E eu vejo que às vezes as pessoas não alcançam esse destino extraordinário porque elas não querem pagar um preço.